Olá, bem-vindos a mais um quadro Direito Agrário, onde a gente traz informação jurídica ao produtor rural de forma descomplicada, temas novos e tudo para trazer um pouquinho mais de segurança jurídica aos negócios agropecuários. E no quadro de hoje vamos falar um pouquinho sobre termos de ajustamento de conduta, o tal do TAC. O que são os termos de ajustamento de conduta? Esses TACs, como o produtor já às vezes conhece, são títulos executivos extrajudiciais, ou seja, são compromissos assumidos com os órgãos públicos, através de uma lei federal. Então são compromissos assumidos junto a órgãos como o Ministério Público, os órgãos ambientais, para obrigar os proprietários rurais a adequar a sua propriedade de acordo com a legislação. Bom, qual que é a validade, a eficácia desse TAC? Esses termos de ajustamento de conduta, eles isolados, eles não são capazes de gerar todos os documentos e procedimentos necessários para regularizar uma propriedade. Muitas vezes o TAC apenas conduz o proprietário para os órgãos competentes, como condição para o seu próprio cumprimento. Ao exemplo de uma segunda etapa finalizada num órgão ambiental dos estados, como a gente vê muitas vezes na averbação de registros imobiliários, apresentação de projetos de recuperação de passivos ambientais e outros. Bom, acontece que existem algumas situações temporais para os TACs, para os termos de ajustamento de conduta. Durante muito tempo, a legislação ambiental ela foi alterada, existiram outros códigos ambientais e por isso alguns termos de ajustamento de conduta foram firmados em épocas diferentes. São três situações. Na primeira situação, citamos um exemplo de um TAC firmado na vigência de um antigo Código Florestal, já cumpridas integralmente as exigências daquele TAC pelo proprietário do imóvel rural. Na segunda situação, um TAC firmado também na vigência de um antigo código, mas que esse TAC está em fase de cumprimento, sem a emissão de atos finais pelos órgãos ambientais. E numa terceira situação, um termo de ajustamento de conduta firmado também na vigência do antigo código e que ainda não começou a cumprir as exigências, e tiveram seus prazos vencidos junto ao órgão ambiental. Vamos comentar um a um. Bom, no primeiro caso, aquele termo de ajustamento de conduta feito na antiga legislação e que já foi cumprido, consideramos isso no mundo jurídico chamado de ato jurídico perfeito. Então, nesse ato jurídico perfeito, não há como o produtor modificar essa situação. Uma vez já cumprido esse TAC, não há como ele se beneficiar de uma regra nova trazida pelo Código Florestal novo. Já no segundo e no terceiro casos, em que os TACs foram assinados na vigência do Código antigo, mas se encontram ou não em fase de cumprimento junto aos órgãos ambientais, sem que tenham sido expedidos os atos finais por estes órgãos, então aplica-se a legislação atual, com os devidos benefícios. Um exemplo sobre a situação de legislação antiga e legislação nova é a reserva e a APP durante a modificação legislativa. Bom, pela mudança das leis, a reserva e a APP, antigamente, inclusive elas não podiam ser somadas. Hoje em dia o Código Florestal permite que no cálculo da reserva legal, naquele percentual de 20%, 35%, de acordo com o bioma, seja incluída a área de preservação permanente, como foi explicado no quadro anterior. Então é por isso que muitas vezes o produtor se questiona se poderá ser alterado o seu termo de ajustamento de conduta. Bom, então se estes novos atos jurídicos têm caráter administrativo, tem que obedecer à legislação vigente. Os termos de ajustamento de conduta são atos administrativos, sob pena desses TACs serem considerados nulos ou ilegais, perante a autoridade pública responsável pela sua emissão. Por isso temos visto até um número de ajuizamento de ações com posição dos tribunais ainda em formação sobre a alteração dos termos de ajustamento de conduta. Então, por isso, a gente até orienta que as entidades de classe, que as entidades que representam o agronegócio discutam esse tema junto aos órgãos públicos, aos tribunais, para mostrar um pouquinho da realidade do agronegócio com os termos de ajustamento de conduta. Então, esse era o tema do quadro de hoje. Os demais quadros poderão ser acompanhados no canal do YouTube do AgroBrasil TV
e acompanhe as próximas edições. Muito obrigado.